Nosso entrevistado do quadro Diga Doutor é o cardiologista, nutrólogo e médico do esporte Carlos Portela. Ele tem um programa chamado Bate Coração, que foi desenvolvido com uma equipe multidisciplinar e é voltado para a prevenção e a promoção da saúde. E que trabalha exatamente com esses 4 pilares que a gente mostrou na nossa reportagem. São os pilares para uma base estrutural da nossa saúde: alimentação, exercícios físicos, sono e o controle emocional. O Dr. Carlos Portela nos recebeu no seu instituto, aqui em Teresina, e a nossa conversa foi bem bacana. Acompanhe. Bom, doutor Carlos, primeiro eu quero lhe agradecer por me receber aqui no seu consultório, na sua clínica. É um prazer enorme. Acho que o senhor tem muito o que contribuir aqui com os nossos telespectadores, porque hoje o nosso tema é pilares de uma vida saudável. São 4 pilares: sono, atividade física, alimentação e a saúde mental. E eu vejo que o senhor trabalha muito isso de forma integrada. Qual é o segredo? Sem dúvida alguma, quando a gente fala de saúde, a gente fala de forma integral dos pilares da saúde, como você citou. O que uma noite de sono pode promover como bem-estar, como promover do ponto de vista da saúde? Saúde de forma geral, né? Do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de prevenção de algumas doenças, do sobrepeso, da obesidade. Qual a relação de um bom sono com o controle do estresse, do controle da ansiedade? Qual a relação disso com a minha alimentação, com compulsões alimentares, ou seja, aquela vontade exagerada de toda hora estar beliscando, estar comendo alguns alimentos específicos. Qual a relação que um sono pode ter com a atividade física? Então, quando a gente fala de saúde, Nayara, a gente não pode dissociar, a gente sempre tem que olhar o corpo como um todo. Eu costumo falar para meus pacientes que a primeira coisa que a gente deve olhar é uma coisa que chama-se alimentação, saúde intestinal. Tudo no nosso corpo responde pelo que a gente come. Se a gente for ver, todo começo de semana a gente tende a ter aquela preguicinha, né? Aquele mal-estar, às vezes aquela dificuldade de iniciar a semana. Nada mais é do que o nosso corpo inflamado, pelo padrão da alimentação, pelo padrão de vida que a gente tem nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. E como é que é esse corpo inflamado, doutor? Não entendi. Inflamação nada mais é do que o padrão que o corpo tem relacionados a algumas substâncias que são produzidas que podem me causar uma dor de cabeça, podem me causar um mal-estar, podem me causar um excesso de, às vezes, uma fraqueza, uma fadiga. E o que acontece? Por exemplo, quando eu estou com uma dor de garganta, a gente passa por crise de garganta, a gente tem uma inflamação local, certo? Geralmente a gente tem dor no corpo, a gente tem dor de cabeça, a gente tem febre. Isso é um estado inflamatório, tá? Levando isso para o nosso intestino, toda vez que você come algo mais calórico, uma pizza, um hambúrguer, toma refrigerante demais, come doces demais, isso causa uma inflamação no meu intestino também. Só que o que acontece? Quando eu estou com dor de garganta, a gente chama de uma inflamação de alto grau. Então você tem mais sintomas. Quando você inflama o intestino, o que acontece? Você tem uma inflamação de baixo grau. Geralmente isso corresponde a uma dorzinha leve de cabeça, uma dor no corpo, uma fadiga. É a nossa segunda-feira, é aquela preguicinha da segunda-feira. E a gente sempre pergunta, por que segunda-feira é o dia que você está menos indisposto? E sexta-feira é o dia que geralmente você está mais disposto? Durante a semana a gente tende a ter uma regra, né? Você come melhor, você dorme mais cedo, a gente não ingere tanto álcool. Então, apesar de ser complexo, eu queria deixar uma tarefinha de casa para todos vocês que estão nos assistindo. Comecem a perceber, toda vez que você come algo mais calórico, como por exemplo, aquela pizza do domingo, aquele hambúrguer do domingo, no outro dia você sempre vai acordar com certa fadiga no corpo. Isso é um estado inflamatório. Doutor Carlos, então a pessoa não deve comer de jeito nenhum uma pizza, um hambúrguer? Não é que não deva comer. Dá para comer? Dá. O que a gente fala muito sobre a questão da quantidade. Quantas vezes na semana eu faço isso? Né? A quantidade do alimento que eu vou ingerir. Todo dia dá para comer uma pizza ou um hambúrguer? Isso não é compatível com saúde. Às vezes uma vez no final de semana, né? E a quantidade? Às vezes a maioria das pessoas quando vão comer esse tipo de alimento, eles exageram na quantidade do alimento também ingerido. Eu estou vendo que o senhor tem aqui essas 2 peças ilustrativas. Explique melhor o que é isso aqui, gente. Fiquei curiosa. Aqui são 2 peças anatômicas. Isso aqui corresponde a 1 quilo de gordura e isso aqui corresponde a 1 quilo de massa muscular.
Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, que a gente fala emagrecer, a gente acha que é só perder peso, né? Na verdade, emagrecer é perder gordura. E olha o volume ocupado por 1 kg de gordura e o volume ocupado por 1 kg de massa muscular. Nem sempre perder peso significa perder gordura. Às vezes você pode estar perdendo massa muscular. Então, emagrecer é análise de composição corporal, né? É quanto você tem de gordura e quanto você tem de músculo? Exatamente. Emagrecer está muito relacionado à perca de gordura, não perca de peso, tá? Então, isso é para ilustrar exatamente, às vezes, o que 1 kg de gordura representa no meu corpo, né? Eu queria que você falasse também sobre a diferença de alimentos. Alimento isopor e alimento chumbo. Eu vi isso, você falando sobre isso, e eu fiquei curiosa. Alimento isopor, alimento chumbo. O que acontece? O isopor a gente sabe que é algo leve. Às vezes eu carrego uma peça gigantesca de isopor, mas é bem levinho. E o chumbo? Às vezes eu tenho uma bolinha de chumbinho desse tamanho, mas é basicamente bem pesada, bem pesada. Qual alimento chumbo? É aquele alimento que, por mais que seja pequeno, a quantidade, ele carrega alta densidade de calorias. E alimento isopor é aquele que tem uma menor quantidade de calorias, de energia, em grande quantidade do alimento. Ou seja, às vezes uma barrinha de chocolate desse tamanho, que tem em média 15 gramas, tem 90 calorias. Se eu for comparar isso com frutas, vamos supor, às vezes 90 calorias vindo de chocolate, eu posso comer quase 20 morangos. Olha a quantidade de fruta que eu consigo comer para a mesma quantidade do alimento. Isso, se eu for comparar, por exemplo, com a melancia, um chocolatinho são 3 fatias de melancia, um chocolatinho são 3 fatias de melão. Ou seja, existem alimentos que eu posso comer muito, mas a quantidade de calorias ali é pequena. E existem alimentos onde eu como pouco e às vezes eu falo, nossa, mas eu quase não como nada. Às vezes o pouco para você é muito para mim e vice-versa. Bom, e nesse bloco nós vamos continuar com a nossa entrevista com o Dr. Carlos Portela. Para quem está ligando a TV nesse momento, aqui na TV Cidade Verde, o Dr. Carlos Portela, ele é cardiologista, nutrólogo, médico do esporte. Ele tem um programa que foi desenvolvido com uma equipe multidisciplinar voltado justamente para a prevenção e a promoção da saúde, que trabalha com os 4 pilares estruturais e fundamentais para a nossa saúde, que é a alimentação, exercício físico, sono e controle emocional. Vamos seguir com a entrevista do Dr. Carlos. E a nossa mente, doutor, como é que ela funciona de forma integrada com todo esse resultado da nossa vida, da nossa alimentação, da nossa atividade física? Olha, Neara, hoje eu trabalho com grandes especialistas, né? Uma equipe multiprofissional, interdisciplinar. E a gente vem aprendendo muito com o trabalho em conjunto, né? Isso que a gente já faz fora. Então, o trabalho de terapeutas, psicólogos, né? Nutricionistas. Então, hoje o pilar saúde emocional é uma das coisas mais trabalhadas, de maior relevância que a gente tem na área da saúde. Não adianta eu ter uma boa alimentação, não adianta eu praticar atividade física, não adianta a gente ter uma boa noite de sono, onde eu tenho uma vida, por outro lado, totalmente estressante. Onde eu não tenho uma boa relação familiar, onde eu não tenho uma boa relação com meus amigos, com minha família. Às vezes, o que a gente sempre costuma falar, né? A saúde, ela é tratada como se fosse um círculo, uma roda. Eu tenho, às vezes, todos os pilares ajustadinhos, mas se um está fora do eixo, essa roda, ela acaba não girando. Não adianta ter corpo sã sem a mente sã. A velha frase é bem verdadeira em relação a isso. Então, quando a gente fala de saúde emocional, sobre controle emocional, né, inteligência emocional, a gente sempre compara com um prédio, né? Um dos pilares mais importantes hoje, que às vezes pouco discutido, é exatamente esse controle emocional que a gente tem. Para a gente construir um prédio, a gente precisa dos 4 pilares principais: sono, atividade física, alimentação, controle do estresse e ansiedade. A vida tão corrida que a gente tem hoje, né, de excesso de trabalho, de multitarefas, às vezes a gente não tem tempo de sentir o sabor de um alimento. Você vai se alimentar olhando um celular. Existe uma grande diferença: fome e a vontade de comer. A vontade de comer, ela tem um cunho emocional muito grande. Às vezes a gente está tão ansioso, como eu até relatei, a gente está tão ansioso que você come tão rápido que o teu cérebro ele não tem tempo de captar que está chegando comida. É como se você tivesse colocando a mão no alimento, mas às vezes você não está, por exemplo, nutrindo. Né? Você não tem a percepção central que está chegando no alimento. Então você acaba comendo a mais do que você precisa. Doutor Carlos, então, para a gente finalizar, quais são as dicas? O senhor pode dar dicas práticas para que as pessoas possam seguir com os pilares de uma vida saudável? Primeira dica, Neara, está muito relacionada ao sono. Mantenha uma rotina da hora que você dorme
da hora que você vai acordar. Sempre procurar ir ao mesmo horário, no mesmo horário, tanto o horário de dormir quanto o horário de acordar. Tirar um pouco de dispositivos eletrônicos, o uso do celular, o uso da TV, o uso do computador. Isso piora muito a qualidade do teu sono. Outra, evitar alimentos mais calóricos e em grandes quantidades na hora de dormir. Existe também, quando a gente fala de controle de estresse, de ansiedade, principalmente na hora de dormir, hoje a gente fala muito do mindfulness, né? A meditação, atos de meditação. A prática regular da atividade física, né? A atividade física é considerada um remédio, né? Que ela pode sim te acalmar, ela pode sim prevenir doenças, ela pode sim melhorar a qualidade do teu sono, controlar estresse, ansiedade. E parecem ser dicas tão óbvias, tão simples, né? Que você fala, não, mas só isso, será? Isso sim tem resultado, o básico, o simples tem resultado sim. Boa parte das pessoas buscam a pílula mágica, um remédio mágico, né? Que você consiga dar um 360 graus, às vezes, na tua vida ali de forma prática, de forma rápida. Só que o corpo da gente não funciona bem assim. Às vezes coisas simples, coisas tão óbvias como essas que a gente discutiu hoje, têm resultado. E o desafio de hoje, para vocês de casa, é exatamente tentar colocar em prática tudo isso que a gente conversou um pouco aqui. Então, o simples traz resultado. E esse é o recado que a gente queria passar hoje para vocês.